Oi, gente. Terça-feira, 9 de junho, 8h01 agora. Vou conversar hoje com a Alice Geri, daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Queria começar agradecendo a participação da live da semana passada, que foi especialmente na quinta, com o Tomás Pacheco da OMA. Foi uma live super animada, a gente acabou emendando uma na outra, foram 2 horas de live. Tem um monte de gente já me perguntando onde vocês conseguem ver. Eu vou colocar no YouTube essa semana ainda. Mas eu tô condensando um pouco, porque a gente falou pra caramba, foram 2 horas, eu quero ver se eu faço um vídeo um pouco mais... Voltei. Um pouco mais sucinto. E aviso vocês aqui quando tiver ao ar. Queria falar da Denise Matar, claro, que são as lives que eu acompanho super. Ela tem uma manhã, sempre com a Mary Day, sempre um assunto super diferente, super interessante. Oi, Thomas, Pico, Gabi, todo mundo já entrando. Outra coisa que eu queria avisar para vocês, amanhã, quarta-feira, dia 10, a Not Cancelled, que é uma feira internacional online, a primeira feira internacional de arte contemporânea no Brasil. É uma feira que começou em Viena, já teve edições em vários países da Europa, dos Estados Unidos, foi para o Japão e agora está vindo para o Brasil. Então, o grande lançamento vai ser amanhã. Eu vou participar com a Camila Alvide e com o Ricardo Becker, vai ser super bacana. E vou participando vocês dos próximos passos. Amanhã vai ter um lançamento, vai ter um brunch, vai ser bem legal. Oi, Pico. O que mais que eu queria falar? Próxima terça eu vou conversar com o Fábio Faisal. Já definimos o tema, mas eu vou fazer um suspense para vocês. Vai ser muito legal. Eu também coloco o convite. Então são 8h03, vou chamar a Alice e a gente conversa juntas. Vou convidar a Alice aqui. Olá! Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô. Se por acaso parar a conexão ou tiver um problema de som, você ficar sem som ou eu saio ou você sai e volta. Eu tô sempre falando isso porque tá acontecendo muito. E a gente fica meio sem saber o que fazer. Eu acho que a melhor solução é sair e voltar depois. Tá bom. Combinado. Alice, muito obrigada por aceitar o convite, em primeiro lugar, para a gente conversar. Eu queria que você explicasse... Obrigada a você. Eu gostei muito, eu estava querendo falar com você há tempos, mas eu esperei um momento mais oportuno. Por que eu quis fazer essa live com você também? Além de, claro, também ouvir de você sobre o seu processo, sobre a sua arte. Porque eu vou explicar aqui rapidinho para as pessoas. Eu conheci a Alice ano passado. A gente começou a conversar muito assim, devagar, sobre uma possível parceria ou representação. E esse ano a gente fechou a representação exatamente antes da SP Art e antes da pandemia. Então, assim, a gente ia participar juntas da SP Art, estava com alguns projetos já engatilhados e a gente teve que parar, claro, mas a gente está aqui super em conexão, super em contato. Então, assim, a live, para mim, também vai ser uma oportunidade de ouvir de você sobre o seu lado artístico, sobre o seu processo, sobre tudo que você tem feito. E, assim, o que as pessoas estão me perguntando muito agora é sobre videoarte, sobre arte digital. Eu acho que é um assunto que está vindo agora à tona e as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é. Então, assim, nem eu nem a Alice, a gente sabe exatamente tudo sobre esse assunto, mas a gente vai tentar explicar para vocês um pouco e, de repente, atiçar essa curiosidade. Eu acho que é uma arte que é importante a gente agora falar sobre. E eu queria que você começasse, então, falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Você que é designer, se formou na PUC Rio, fez vários trabalhos de designer e começou com a sua carreira artística há, 5 anos? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Na realidade é muito interessante essa linha tênue entre arte e design, né? Porque desde que eu sou muito pequena, eu sinto que a arte permeia a minha vida, assim, muito. E acho que meus pais são designers, e aí você vai seguindo um caminho, porque, enfim, o design também é um lugar muito de
de colocar a sua criatividade, né? De se expressar e de trazer tudo que está na cabeça fervilhando para uma realidade. Então, acho que foi através do design que eu me iniciei e aprendi muita coisa e fui colocando todos os meus desejos e vontades em vários projetos. Mas eu comecei a sentir que eu precisava me expressar para além de um briefing, né? Porque quando você faz design, você tem normalmente um cliente, você tem normalmente um briefing para solucionar alguma coisa, ou enfim, trazer opções, trazer formas, transformar uma ideia em uma materialidade. Mas quando você é artista, tem um lugar muito interessante que é você faz. Você não precisa ter alguém te dizendo o que você vai fazer. Você vai fazer uma coisa que seja completamente intrínseca ao seu processo, completamente intrínseca ao seu pensar, ao seu sentir, à sua linguagem, às suas reflexões. Então, foi muito gratificante começar a fazer um trabalho artístico, sabe? Mais livre, né? Mais liberdade. Mais livre, sem ter que dar satisfação para ninguém em algum lugar. Eu acho que é um pouco isso. Eu, até demorei um pouco para, assim, não muito, né? Mas um pouco para entrar mais no mercado de arte. Porque eu tava também curtindo essa onda eu tô aqui fazendo as minhas maluquices para mim e sei lá o que isso é. E aí, a partir do momento que você vai amadurecendo um pouquinho, né? Os processos, as linguagens. Foi muito importante para mim fazer o curso da Iole de Freitas no Parque Lage. Foi assim, uau, libertador e direcionou muito e me explicou muito que o que eu fazia já era arte. Então, foi muito importante, assim, sabe? Buscar conhecimento, buscar estudar, né? A Iole, enfim, é a maga, né? Da arte contemporânea. Então, eu acho que foi, assim, um processo muito interessante de ir me descobrindo artista também, né? Artista... Sempre me senti uma pessoa criativa, uma pessoa que desenvolve, né, os pensamentos e que traz soluções criativas, mas a arte acho que é uma outra coisa, né? Assim, você se colocar como artista, você se definir como artista, né? Então, foi muito importante para mim estudar e aprimorar as minhas linguagens, sabe? Aprimorar a minha forma de ver o mundo e de responder com arte. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta. Mas... Super respondeu, Alice. Essa resposta que você me deu me fez lembrar de uma pergunta que o Nelson mandou pra gente, Nelson Porto, que foi quem apresentou a sua família para mim, foi como eu me aproximei de vocês. E ele disse o seguinte, ele também, sendo designer, ele também vê a influência do design na arte dele. Ele perguntou para você o quanto do designer entra na sua arte e o quanto da sua arte agora está entrando no seu design. Eu acho que assim, o design é uma formação, né? O desenho industrial é uma formação muito interessante, que te ajuda muito nos processos. Então, você aprende muito sobre metodologia de processo, então, e de projeto, né? Então, metodologias de projeto, você pode aplicar no que você quiser fazer na vida. Então, o que eu acho interessante do design é que, apesar de, sim, ele ter um briefing inicial, né? E você parte de um briefing, querendo ou não, na arte, você tem o seu próprio briefing, que você, às vezes, nem sabe qual é. Mas o design, ele te ajuda muito, essa formação, assim, me ajuda muito todos os dias a organizar as minhas ideias, organizar os meus processos, pensar em quando eu crio alguma coisa, eu vou escrever sobre ela. Então, quando eu escrevo sobre ela, eu aprendo mais sobre o que eu estou fazendo. Então, a metodologia, né, de projeto, que é uma coisa que o design trouxe muito para mim, me ajuda todo dia. Assim como, enfim, coisas, fotografar o trabalho, né? Porque às vezes não é só fazer o trabalho, né? Você tem que saber falar sobre o trabalho, você tem que, enfim, fotografar ele para botar no seu site. Não tem várias coisas práticas que você ter formação em design é muito bom, porque aí você faz o seu portfólio, você sabe diagramar uma coisa. Então, tem todo um... Eu acho que, na realidade, a arte e o design, eles são muito complementares. Você acha que interfere no seu olhar também? No seu senso estético? Em como você
seleciona também, eu acho que deve ter a ver isso, né? Você tem por ser designer, você tem um senso estético muito mais apurado e talvez já exerça uma curadoria antes da obra sair. Não sei. Sim, sim. Até isso, às vezes, você tem que tomar cuidado, né? Porque o Para deixar design... Para o quê? Para deixar mais livre, porque para o designer não falar tanto em cima do artista. Exatamente. Volta e meia, quando eu estou fazendo um trabalho de design, eu já começo a pensar muito lá na frente, eu falo, não, calma, volta e pensa aqui no que você está fazendo. Por isso que eu tenho tanto interesse na coisa dos materiais, né? Eu tento muitas vezes trabalhar com materiais que vão me dizer o que eles querem ser. E aí, junto com a minha bagagem, com as minhas emoções, enfim, com todo o meu entendimento de mundo, eu vou fazer aquilo ser alguma coisa. Mas o material me ajuda muito. Então, se eu já fico pensando no que eu quero como resultado, ferrou. Então, sim, às vezes eu tenho que botar a designer um pouco pro lado, apesar dela ser muito importante em todo o processo, né, de artista, como artista. Mas é muito boa, assim, normalmente esse equilíbrio é muito bom, de fato, você já tem um olhar mais treinado, né? Eu acho que não é necessariamente que eu tenha um senso estético melhor ou maior que ninguém que tem outra profissão, mas de fato o design, ele te ajuda muito, assim, trabalhar com design te ajuda muito a treinar o olhar. Então, você fica com o olhar mais treinado, você já olha para uma coisa, você já sabe o que ela pode virar e você já tem ideias que, sabe? Então, é muito legal Acho que você corta etapas, né? Você vai mais rápido. Eu acho que o processo de você chegar na sua ideia pode ser um processo mais... A sua pesquisa é mais focada, eu acho que é mais direcionada. E o importante é você, então, quando estiver no processo, não deixar o lado designer aflorar tanto. Mas, sem dúvida, você corta etapas, né, para chegar. Eu acho que você está acostumada a conseguir, como é que eu vou dizer? Colocar no papel ou qualquer material que você escolha a sua ideia. Você já está acostumada a fazer isso. Mas aí, quando você chega nesse lugar, você precisa deixar a artista falar sozinha, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Perfeito, total. E nem sei, é isso. E muitas vezes a ideia, né, que você quer colocar no papel, às vezes ela é só uma... quando você faz, né, no universo do design, ela é uma coisa mais objetiva. Então, assim, eu tenho essa ideia, eu quero realizá-la e como eu vou realizá-la. No mundo da arte, normalmente começa muito mais para mim com eu tenho um sentimento, eu tenho um desejo de pesquisar isso aqui. E aí é isso que eu coloco como projeto para ir pesquisar, e aí vão vir milhares de coisas que eu não estava esperando. E normalmente são as melhores coisas, são as melhores artes. São as que eu não estou esperando, não estou programando como eu vou fazer, sabe? Perfeito. Perfeito. Alice, vamos falar um pouquinho de videoarte, que é um assunto assim que bastante gente veio falar comigo, se interessou. Eu acho que é uma forma de expressão da arte que está se evidenciando muito agora nesse momento. As pessoas estão querendo consumir a arte digital e ainda um pouco perdidas em como consumir essa arte. Então, eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência com a videoarte e como você acha que a gente consegue consumir nesse formato, que para muita gente é novo ainda. Eu já fui em várias exposições, inclusive uma em Nova York, só de videoarte. Então, assim, eu acho que lá fora isso já é uma expressão muito conhecida, as pessoas já estão muito acostumadas. Eu vejo agora, aqui no Brasil, um certo estranhamento. Por mais que eu esteja trabalhando com o Nelson Porto desde o primeiro dia da galeria, né? Eu abri a galeria praticamente com o Nelson Porto e a gente está martelando essa ideia já há muito tempo, porque é toda a pesquisa do Nelson também. Eu vejo que existe um estranhamento ainda no Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como você vê esse processo e como você vê a videoarte entrando na vida das pessoas. Sim. Então, é muito interessante, porque para mim é como se todo tipo de trabalho que eu faço, em algum momento, ele vira também uma videoarte, né? Às vezes ele vai ser, de fato, um resultado, e ele vai virar a videoarte como um trabalho. Às vezes ele vira só um vídeo artístico do processo do trabalho. Isso a gente discute muito também, né? O que é um vídeo que
documenta um processo e documenta um trabalho e o que de fato vira um trabalho. Então, essa questão, o que é o resultado final, né? Exato. Isso é uma discussão que a gente tem muito, inclusive lá no Parque Lage, na aula da Iole de Freitas, e que é muito interessante, assim, ouvir a opinião dela, porque eu acho que mais do que eu para falar isso, eu acho que tem que pegar pessoas aí que estão muitos anos, né, nesse mundo. E ela fala coisas super interessantes sobre esse lugar da videoarte, né? Ela fala que a videoarte ela tem que falar por si só, né? Então, quando você está documentando um processo muito linear, normalmente você está contando demais o processo, você está contando demais sobre aquela arte, e talvez isso seja um ótimo documentário sobre o seu trabalho. Mas quando ele é videoarte, normalmente ele tem outras características, ele é mais sutil, ele é mais sobre a plasticidade do trabalho, ele é mais sobre um olhar para aquilo, é diferente, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo, talvez para ficar mais fácil de entender. Esse trabalho meu da costura, do papel, né? Que é um trabalho que eu fiquei... Até esse foi um trabalho super interessante de falar sobre a relação do design e da arte, né? Porque eu comecei a entender que para mim a arte era um processo muito mântrico, era um processo muito de reflexão. Então eu peguei e comecei a costurar papel, e eu costurava em espiral na máquina de costura. E eu fiquei fazendo isso durante dias, meses. A minha irmã ficava ouvindo do ateliê, ela falava, gente, você tava costurando? Eu falei, não. Ela, caramba, eu tava ouvindo a máquina, porque eu ficava já lá nesse processo. E aí a Tô gente colocando fez aqui um para as vídeo. pessoas verem esse trabalho que você está falando, do papel e da costura. Sim, boa. E aí eu E que tá fiz um atrás de vídeo. você também, né? Tá aqui atrás também. É. Eu fiz um vídeo sobre esse processo, costurando e amassando e interagindo com o trabalho, sabe? Ele virou um ser, né? Ele virou Tomou conta, né, de tudo. ele tomou conta, exatamente. Ele é um ocupável, né? Ele é um ocupável. Tipo, ele vira uma instalação, ele vira um ocupável, ele também faz parte de uma performance. Então, essas fotos têm muito a ver com uma performance. Então, eu fiz esse vídeo, né? O vídeo que tá no IGTV, que você até postou hoje. Foi super interessante porque foi um vídeo que eu fiz inicialmente documentando tudo. Depois eu entendi super uma conversa na sala da Iole. Falei, cara, esse vídeo, ele tá uma super documentação. Ele não tá, de fato, um videoarte. Então, como é que ele faz para ele virar um videoarte, né? Ele tá uma documentação linda, mas ele tá mostrando muito o processo. Aí eu tirei etapas do processo, a gente reeditou, né? E aí sim ele fechou. Aí a gente pegou e fez uma trilha sonora toda com sonoplastia do papel, né? Que ele tem um som e da costura. E aí fez um videoarte, sabe? Então ele virou esse lugar do... E esse trabalho, de fato, todo mundo me pergunta, mas o que esse trabalho é? Eles são... O que você considera trabalho? São as fotos? É a escultura? É o vídeo? E assim, eu considero tudo. Você conseguiu englobar tudo, né? Tem a performance, tem a instalação, tem a própria escultura, tem o vídeo, tem as fotografias. Eu acho que de um trabalho seu você conseguiu extrair quase tudo possível ali. Eu acho que o que você está falando é muito interessante. Eu acho que a obra de arte precisa falar por si só. Se você explica muito, perde um pouco o efeito. Mas essa explicação ou esse caminho de como você chegou até lá, aí quando é documentado é muito bacana. Mas a gente precisa ter sempre esse cuidado, que eu acho que é uma linha muito sutil entre o que é, como você falou, o que é documento e o que é o resultado final, né? Exato. Eu estou mostrando aqui para as pessoas verem, tem um monte de fotos, gente. Isso é engraçado, porque a gente conversa tanto, mas tem um monte de fotos que eu não conhecia, que você me mandou agora, que eu estou adorando ver também. Então, assim, se eu ficar meio perdida aqui olhando, gente, é porque eu estou admirando o trabalho da Alice junto com vocês. Eu estou assim ainda, sabe, descobrindo você, né? Porque a gente não chegou a ter realmente uma exposição juntas, uma SP Arte juntas a gente vai ter.
mas eu estou aqui vendo o seu processo. Tem um monte de gente comentando. Ó, são vários trabalhos, o Sebastião do Aragão falou. Ela realmente, ela conseguiu ramificar, né, um trabalho em vários. Eu acho que isso é muito característica do multiartista, né, de hoje. Edu Muniz falou lindíssimos, adorei seus trabalhos, Alice. O próprio Sebastião falou alguma coisa sobre a documentação por foto, a foto como, o vídeo ou foto como meio, não necessariamente como fim. É exatamente isso. E, Alice, como você vê o consumo, então, da videoarte? Como que você está encarando isso? Assim, eu acho que isso é um mercado, como você falou, né, que lá fora já é muito mais forte do que aqui. Acho que a gente está, assim, óbvio que a gente tem pessoas, artistas maravilhosos fazendo videoarte aqui, mas em termos de consumo, então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que existem, assim, eu já sei que existem algumas formas de você consumir esse tipo de arte, e aí tem várias restrições, do tipo, você. É quase como se você, de fato, compra essa arte e ela vem tipo um pendrive, e aí você pode botar, por exemplo, numa casa de um colecionador, ele bota numa televisão, bota no iPad, a arte fica ali se repetindo. Mas tem algumas restrições, você não pode colocar ela em qualquer lugar, né? Você não pode pegar essa mídia e divulgar em qualquer lugar, né? Então tem todo um... Mas eu acho que depende de cada artista. De fato, ainda é uma coisa muito não palpável, né? Sim. Então você consumir um vídeo, né? Ele é muito imaterial. Ao mesmo tempo, é super bonito também essa ideia de você, quando você vende um trabalho tipo um vídeo arte, você também está vendendo uma coisa em movimento, né? Você está vendendo uma coisa que é viva. Eu acho interessante esse lugar, assim. Eu ainda não sei muito bem como que ele se encaixa, assim, né? Um colecionador quer comprar o seu trabalho porque eu acho que, por exemplo, depende de como a pessoa também quer botar ele na casa dela ou na galeria, né? Se fosse numa galeria, por exemplo, eu acho lindo você projetar um trabalho grande, né? Não é Esse sempre que você vai ter... sair da parede da galeria e ir para a parede do colecionador que a gente precisa ver como faz. Eu estou vendo muito eu estou consumindo videoarte com um projeto, depois eu dou mais detalhes para vocês, de outra galeria, então não sei nem se eu falo aqui. Oi, Janaína. Eu estou consumindo muito a videoarte, mas foi de uma forma meio comissionada. Eu coloquei um tema, eu tinha 5 temas para escolher, e aí eu escolhi um tema e a gente começa a se comunicar. Ela se comunica através da videoarte, que eu abro o arquivo em casa e eu proponho, então, uma outra temática para ela. Então, assim, essa relação do vídeo com o colecionador, assim, um para um, eu acho que já acontece de uma forma muito abrangente. Mas como você tirar o vídeo? A Janaína até trabalha bastante com vídeo, com fotografia, a gente está falando sobre isso, Janaína, performance, fotografia, videoarte, Janaína Torres, galeria. E a gente está falando como que a gente vai fazer o consumo agora da videoarte nesse momento que está esse tema, com certeza ela recebe inbox o tempo todo, eu comecei a receber e não trabalho com isso efetivamente com a parte do consumo. Mas tem artistas como você, como o Nelson Porto, que já trabalham com essa mídia há muito tempo, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Na live passada com o Tomás, eu falei muito sobre o papel do colecionador nessa engrenagem que a gente está vivendo. O papel do artista, do galerista e do colecionador, que também tem o seu papel de consumir o que a gente está produzindo agora, o que a gente está oferecendo. Então, como eu estou recebendo tanta gente curiosa com videoarte, eu acho que a gente precisa falar mais e descobrir juntos. Eu acho que vai ser uma mídia que a gente vai meio que descobrir juntos, né? É o futuro, já estou falando. Exatamente isso, Alice. Eu estou sentindo muito isso. Eu acho que a gente vai realmente descobrir juntos. Eu quero descobrir isso com você. Eu me proponho a fazer isso com você, com o Nelson, que são artistas que realmente estão super na vanguarda do videoarte já há tempos. Então, assim, eu acho que vai ser uma comunhão que vai ser muito positiva. Paris Photo do ano passado tinha muito videoarte. Isabel, eu vi exposições em Nova York só de videoarte. A gente sabe que a Arte Rio está fazendo uma sessão só de videoarte, que é o Mira.
é um setor da Arte Rio só de videoarte. Está crescendo demais, a gente está consumindo muito isso, mas como levar isso para a parede do colecionador? É isso que eu quero implementar de forma prática aqui. Janaína, depois a gente faz um call sobre isso, eu acho que a gente tem muito para trocar. Eu queria que você falasse um pouco, Alice, sobre também a performance. Eu recebi, assim, uma enxurrada de perguntas sobre a performance em si, como você se prepara para a performance. Compararam muito como uma preparação de uma dança, se você tem um tempo para se preparar para isso, até fisicamente. Eu tenho essa questão com você, que eu queria te perguntar, o que te inspira para fazer uma performance? De onde você tira a ideia e como você consegue colocar em prática? Como você consegue expressar essa mídia? Tá. Então, é interessante para mim a performance. Eu acho que o que nos torna únicos, né, na vida é um pouco da nossa bagagem, né? De tudo que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E volta e meia a gente faz várias coisas que a gente nem sabe para que a gente vai usá-las, mas a gente vai lá e faz. Eu sinto que eu dancei balé clássico durante 20 anos, desde os 3 anos de idade. Vou fazer 30, eu parei tem pouco tempo. Então, tem um lugar da dança como expressão, né? Então, assim, a dança me levou muito para esse lugar de expressividade, de me relacionar com o meu corpo, de me relacionar com as emoções, com os sentimentos. Então, para mim, é muito natural o movimento como forma de arte. Eu senti que foi um pouco esse clique quando eu comecei a fazer performance e comecei a entender por que tudo que eu fazia eventualmente virava uma performance também, ou virava um videoarte. E eu acho que tem muito a ver com esse desejo do movimentar o corpo, com essa sensação de que a partir da movimentação física, eu também movimento a emoção, eu movimento o pensamento, eu movimento, sabe? Então, eu tenho essa necessidade mesmo desse movimentar. Então, para mim, é uma coisa muito natural. Simplesmente, quando eu começo a pensar num trabalho, quando eu começo... Na verdade, não é pensar, tá? O que acontece para mim? É como se alguma coisa me gera um interesse. Então, assim, eu tô aqui, eu olhei para alguma coisa e pode ser assim, o quadro atrás ali me gerou um interesse. E aí esse interesse vai ficar na minha cabeça. Normalmente eu vou ficar pensando sobre ele, eu vou dormir, eu vou acordar e aí eu vou esquecer. Aí daqui a 2 dias eu vou lembrar de novo e eu vou falar, não, preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí esse desejo, esse interesse por aquela, né, foi uma faísquinha ali, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu vou trabalhando, eu vou lendo sobre assuntos. Às vezes eu só vou pegar agora eu tô trabalhando muito com cerâmica, então eu vou pegar uma cerâmica e vou botar a mão na cerâmica e vou começar a entender o que essa cerâmica quer me dizer. Então, e aí eu vou falar, nossa, esse movimentar da cerâmica, isso não é só um resultado, isso também é um processo, isso também dá um vídeo, isso também... Então, para mim, a história da performance, sim, eu acho que tem uma preparação dependendo de como vai ser a performance. Tem uma relação com como você está se sentindo na hora. Normalmente a performance muda o seu humor, ela muda o seu estado de espírito. Então, quando eu faço a performance da costura, que eu boto uma máquina de costura e fico costurando infinitamente o papel, é muito louco, porque gera muitos sentimentos. Tem momentos que eu começo a costurar super rápido, e aí eu fico ofegante. Tem momentos que eu começo a costurar mais devagar, que eu entro num ritmo. E você fez uma performance com a máquina de costura esse ano, não foi? Ou foi no final do ano passado? Agora eu já não me lembro. Na Casa França Brasil? Fiz na Casa França Brasil. E foi uma experiência muito interessante, assim, de abrir, né? Porque eu faço várias performances que viram videoarte, né? Então eu documento uma performance. E nesse caso foi ali, ao vivo. Eu tenho muita vontade de fazer mais performances ao vivo. Eu tenho até várias ideias. Quero até depois debater com você umas ideias. Mas, sim, foi muito interessante, porque as pessoas vinham, elas queriam tocar no material, elas ficavam olhando, elas queriam conversar comigo. Então, como é que é essa atitude durante o processo, né?
que você sente, como você se movimenta. Mas acho que tudo é muito único, assim, genuíno, não tem uma resposta certa e pronta. Mas, para mim, Essa normalmente... comunicação não verbal, né? Essa comunicação não verbal, eu acho que toca tanto as pessoas. É claro que a gente adora ouvir um recital de poesia, é claro que a gente adora um sarau, a gente é muito envolvido pela palavra. Mas o movimento silencioso, eu acho lindo também. Essa Sim. comunicação que atinge todo mundo, eu acho incrível. A Janena está falando, olha que lindo. Edu Muniz, Lígia Pape sempre me falava isso. Já respondeu a pergunta que enviei sobre a performance com as esculturas. O nosso boxezinho de perguntas está ficando cheio aqui, Alice. Ai, que bom. Ver se eu consigo responder tudo. Gente, podem mandar. Tom, eu queria que você me mandasse, se você estiver assistindo, me manda de novo as suas perguntas, porque você mandou no inbox, eu tive que entrar aqui correndo e perdi. E tem um monte de gente participando, falando sobre a performance, o videoarte, sobre o seu processo. Eu vou colocando, gente, aqui algumas fotos. Olha o Nelson aí. Olha o Nelson, conseguiu passar para dar um oi, que bom. Oi. A pergunta, Nelson, depois você vê no YouTube. Ela já respondeu sua pergunta. Gabi, Nelson. Ah, que delícia, gente. Eu vou colocando aqui os vídeos para vocês verem o trabalho da Alice. Eu tenho uma pergunta aqui do Bruno Passos. Ele gosta também de fazer umas perguntas mais provocativas. Então, assim, eu acho interessante a gente abordar esse assunto, que as pessoas, às vezes, têm uma imagem diferente do que a gente tem, que está acostumada. Ele também está super acostumado com isso. Ele realmente fez uma pergunta meio que para esclarecer para quem não está familiarizado com a performance. Qual é a diferença do que é criado em performance artística e o que é criado em teatro para você? Olha, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que bom, eu ia responder que normalmente o teatro existe um roteiro, mas a performance artística também pode ser que tenha roteiro ou não, né? Essa diferenciação entre uma performance artística e o teatro. Olha, essa pergunta é boa. Sim. Cara, é difícil de responder isso, né? Ambas são expressões artísticas, né? O teatro, ele é uma super expressão artística também. Eu acho que, na realidade, elas têm muitas similaridades, né? As diferenças talvez existam quando a gente compara uma e outra. Porque, por exemplo, se você pensar, uma performance teatral também pode ser sem fala, por exemplo, ela pode ser só uma movimentação. Eu acho que tem a ver, eventualmente, também com aonde você enquadra ela, né? Se você coloca ela também como num teatro, se você coloca ela como uma performance artística, ou se você coloca ela como uma peça de teatro. É interessante pensar sobre isso, porque as caixinhas, né? Existem várias caixinhas que a gente vai colocando as coisas, né? Então, justamente quando eu comecei a, de fato, falar, bom, eu sou artista plástica, além de designer, no início tinha uma certa dificuldade de me colocar na outra caixinha, né? E aí eu comecei a perceber isso, como a gente coloca tudo em caixinhas. Então, talvez sejam caixinhas que a gente criou, sabe? Eu acho que uma performance artística, ela pode ser performada no teatro e ser chamada de teatro também, se a pessoa quiser, sabe? Ou vice-versa. Ou um ator pode querer fazer uma performance artística. Não sei, pensando aqui, né? Uma pergunta que... Muito. O que eu tô recebendo de feedback... gente, eu adoro, eu falo isso em todas as lives, eu adoro porque tem pessoas que vêm ver sempre as lives e eles conversam entre si, debatem, isso é incrível. Eu acho, de verdade, eu acho incrível como vocês interagem, eu acho muito bacana esse ponto de encontro. O Sebastião do Aragão disse o seguinte, o performer é livre, ele mesmo é criador no teatro. Desculpa a intromissão não. Por favor, né? Participem, né? No teatro, não. O que ele quis dizer é que o performer, ele é livre. Eu acho que tem muito mais do improviso
mas existe uma preparação por trás da performance que às vezes as pessoas não sabem e que é muito similar ao teatro. Você, para conseguir estar num público, numa galeria ou numa feira de arte, eu vou falar para vocês sobre uma performance que me chamou muita atenção, você tem toda uma preparação de pesquisa e de execução e de preparação corporal, às vezes. Tem pessoas que ficam paradas na mesma posição durante horas. Precisa ter uma preparação corporal para isso. Ou um movimento repetido, ou algum movimento de velocidade. Então, assim, existe essa preparação, assim como o teatro. Eu acho que a grande diferença é que talvez na performance você possa improvisar mais e você não tem um script. E também, de outra forma, você não interage com um outro artista do seu lado. A única interação que você tem, a partir do momento que você queira ter essa interação ou não, e você que dita essa regra, é com o público. E aí vai muito do artista ditar a regra se ele tem essa interação, se o público participa da performance ou se é só um espectador, se ele não participa. Então, eu acho que essa é uma grande diferença da preparação para o teatro. Quer dizer, similaridade. Eu acho que a performance tem a mesma diferença, que a mesma preparação do teatro, e a diferença é que a performance você pode escolher se você interage ou não e se você improvisa ou não. Você sai um pouco do script. Pelo menos eu vejo dessa forma que eu estou acostumada. Eu entendo isso que eles estão colocando e acho que de fato, porque eu acho difícil também generalizar, porque eu acho que em algum lugar, no teatro também existem tantas formas de expressão e também existem, por exemplo, teatros que são por improviso. Sim. 2 horas de improviso. Já vi várias peças assim. Por isso que para mim é difícil dizer que na performance artística a gente tem mais liberdade. Eu acho que de uma maneira geral, sim, tá? Eu acho que se a gente pensar no teatro, na performance artística, sim, a gente tem mais liberdade de improvisar e de criar e de fazer o que quiser, né? Mas normalmente existe também ensaio de performance, também existe preparação. Por isso que eu trouxe a coisa das caixinhas, sabe? E que às vezes depende de como a gente vê. É como se eu me sentisse artista desde que eu sou pequenininha, mas eu só me coloquei como artista quando eu vi, né, enfim, estudei e entendi que eu também era artista. Não é que eu virei artista. Para mim é isso, tipo, a arte sempre foi uma coisa dentro de mim. Por isso que eu quis falar que não necessariamente a liberdade é uma diferença, porque no teatro também existe essa liberdade. Mas sim, mas eu entendo. Sim, não, tem uma interseção muito forte ali. Eu acho que a Janaína está falando aqui com a gente também, a Janaína Torres. Eu acho que a grande diferença é que o artista da performance, ele é o autor da sua obra. E no teatro, os atores, eles leem um texto, eles seguem um script. Ainda que seja um improviso, existe uma direção por trás. Até no improviso existe uma direção. Então, tem sempre uma segunda voz ali. E na performance é muito do artista. Eu vou falar para vocês uma performance que, assim, me marcou demais, que foi como eu conheci um artista da galeria. Na SP Art, em 2016, se eu não me engano, acho que por aí, eu vi um homem passando de terno, gravata, e ele estava com um trenozinho, com uma mulher vestida com um body, cor de pele, assim, recolhida, e ele com esse trenozinho passeando por todos os corredores da Bienal, para cima, para baixo, e ele super focado naquela performance, que as pessoas ainda tinham muito esse estranhamento. Não sei se foi 2015 ou 2016. Oi, Paula. E tinham muito esse estranhamento da performance, não sabiam o que ele estava fazendo ali. Eu acho que ainda tem muito disso. Ele é uma pessoa que entrou na Bienal e resolveu aparecer. Ele é um artista comissionado pela Bienal. Qual é o papel dele ali? Então, assim, não acho que seja negativa essa dúvida. Eu não acho que seja negativo esse estranhamento, porque gera uma curiosidade. E a performance é muito sobre a curiosidade, chamar a atenção do público. E ele passava com aquela mulher para cima e para baixo de terno. Muitas pessoas paravam ele no meio do caminho e ele continuava ali encenando a performance dele. E depois de muito tempo, porque eu tentei me conectar com ele, não consegui, eu fiquei sabendo que o nome dessa performance era o peso de carregar o meu lado feminino.
Então, assim, isso me tocou de uma forma, isso foi tão incrível. E é o Jorge Feitosa, que é um artista que eu represento na galeria, que eu adoro, que a gente já fez uma individual, e que ele trabalha muito com a performance. Ele tem uma preparação física para fazer isso. Essa performance, por acaso, ele realmente ficou cansado, porque ele começou a suar, e o terno começa... Você entra de um jeito, você sai de outro. Tem toda essa transformação do artista. O terno começa a ficar... Ele começa a largar a gravata. Isso tudo faz parte de um improviso, do calor, do desconforto. O tempo de duração da performance, eu acho que é essencial para a densidade dela. Eu acho que o artista também, ele se vê envolvido com aquela ideia a partir do momento que ele executa. Então, eu acho que é uma troca muito interessante. É uma arte assim, que me fascina. E ele fez outras performances. Ele fez uma que ele ficou pendurado numa rede durante não sei quantas horas. Eu acho que assim, gera muita curiosidade e gera muito essa questão do teatro, é ensaiado, não é? O quanto é improviso, o quanto é genuíno daquele momento instantâneo, o quanto ele pensou nisso antes e como uma coisa não pode atropelar a outra. Então, isso que eu acho super interessante. Você que já fez várias performances, para falar um pouco pra gente de onde vem essa ideia e como executar. Eu acho super bacana. Tem várias... as pessoas estão falando coisas muito bacanas aqui, né? Sobre... Eu tô vendo. Eu acho que, de fato, a performance ela é muito autoral. Eu acho que talvez, de fato, essa seja a principal diferença entre o teatro, né? Ela é muito autoral, ela é muito do âmago do artista, ela é muito um desejo de se expressar através do corpo. Então, para mim, a performance sempre foi muito natural, porque talvez eu sempre tenha me expressado pelo corpo, e aí foi mais uma forma de expressão, né? Eu tenho uma performance, por exemplo, que eu entro dentro de um saco de ráfia e, sabe, saco de ráfia, que é aquele que carrega pedra, né? Que ele é todo tramadinho, né? E aí eu vou abrindo o saco com os dedos. Eu não tenho nenhuma ferramenta. E ela é uma trama super fechada. Então eu entro dentro do saco e vou abrindo aos poucos. E aí, no início, eu fico só os dedos, assim. Daqui a pouco eu já consigo botar dois. Daqui a pouco eu boto a mão. Aí eu vou rasgando. E aí, aquela relação com aquele objeto, com aquele objeto ali, né? Com aquela barreira, né? Então, a performance, ela é muito pro artista também. Ela é pro público, mas ela muitas vezes é um processo do artista. Então, para mim, foi um processo de libertação, de tipo assim, eu posso criar o meu próprio caminho, eu posso abrir a minha própria parede, né? Eu posso rasgar as minhas barreiras. Então, emocionalmente, essa performance para mim foi uma performance super importante, que eu fui ali trabalhando isso e eu fiquei, acho que 28 minutos presa dentro do saco. Me abrindo, rasgando. No final, você já está exausto, seus braços já estão cansados. E você continua ali naquele processo. Quando eu entrei na performance, eu respirei. Me entrei dentro do saco e falei, tá, eu vou ficar aqui o tempo que for. Então, eu fiz uma vez essa performance, porque para mim foi uma vez foi o necessário, porque eu queria entender se eu conseguia sair do saco. Se eu conseguia, de fato, romper isso. E quando eu consegui romper, eu fiquei satisfeita, sabe? Gente, eu tentei achar, você não me mandou foto dessa performance, mas tem no site da Alice, alicegel.com. Eu vi essa performance. E como você acha que seria possível você repeti-la? Na hora que você repete essa performance, ela muda o sentido para você? Porque já não é mais a primeira vez. Você, no meio da sua performance, com certeza ficou nervosa. Será que eu vou conseguir sair daqui? Será que eu vou conseguir achar meu caminho? Ou eu vou ter que abandonar a performance gente, não consegui sair. Tira esse saco de cima de mim que eu preciso respirar. Ou você continua... E como é a segunda vez? Você consegue repetir? A emoção para você é a mesma? Você descobre um outro caminho repetindo uma performance? Sim, eu acho que eu descubro outros caminhos. É super possível repeti-la. Eu fiz uma vez porque é isso, né? Também esse interesse por mil assuntos. E quando você sente que você realizou uma coisa, às vezes você fala, tá, então agora eu vou para outra coisa e depois eu volto. Eu faço muito isso. De ir e voltar num processo, sabe? Então, eu tenho vontade de fazer essa performance. Eu tenho vontade de fazer essa performance, inclusive fazendo num saco menor, sabe? O desafio pode ser um pouco maior. Mas mesmo se for no mesmo saco da mesma forma, com certeza
interfere muito o que eu tô sentindo na hora. Então, assim, interfere muito o dia, o humor, né? Então, são muitos fatores. Eu acho que você sempre se redescobre, descobre novos caminhos. Ai, hoje meu dedo... Porque dói, né? Dói pra você rasgar. Então, pô, hoje eu tô com a mão mais forte, agora eu já sei como é que faz, aí eu vou rasgar, mas aí eu vou sentir outras coisas e vão gerar outros pensamentos que provavelmente vão me dar ideias de outras performances. Então, é muito... Fascinante, Alice. A gente, como espectador, a gente observa o artista performático e o processo de aprendizado dele, de experiência. Aprendizado, não sei, com certeza, mas assim, a gente não consegue observar. Mas a experiência ali, a gente se conecta de uma forma não verbal que eu acho linda. Se o artista, eu já fiz uma performance na galeria com uma artista que ela caía e ela ensaiou algumas vezes essa queda, mas essa queda nunca sai como foi ensaiado. Então a gente passa por esse mal-estar, a gente passa por essa incerteza, a gente passa por esse constrangimento junto com o artista. Tem muito ainda do constrangedor na performance. Eu acho que as pessoas ficam meio assim sem graça de falar, mas tem muito. Porque é um artista se expondo ali, carne viva, sabe? Todos os medos que ele tem, é toda essa comunicação que ele quer expressar que ele não consegue escrever ou que ele não consegue nem com uma obra falar. Então é com o corpo que ele fala e toca na gente sentimentos, né? Ele vem direto para nossas questões pessoais e abre uma conexão enorme entre quem está assistindo e quem está fazendo. Eu acho isso muito lindo, eu acho essa discussão super interessante. Começaram, a Paty falou, Sebastião, desculpe, mas existem escritores que atuam. Nesse caso, ele é o criador, diretor e mensageiro da sua obra. Nesse momento, ele também é um performer, mas acredito que sim, só nesse caso. A Janaína Torres disse que ela foi atriz por 15 anos, né? Ele cria no âmbito da construção do personagem, mas concordo com você que está sempre submetido a uma direção. Tem lugar de fala, fui atriz por 15 anos. A Gabi disse que a performance da Marina Abramovic no MoMA, no The Artist is Present, é a coisa mais incrível da vida. Eu estava lá. Nossa! Vocês estavam lá? Vocês viram? Sim, a gente viu, foi muito incrível, foi impressionante, assim. Eu queria muito ter sentado na frente dela, mas estava uma fila gigantesca, absurda. Imagina. Hoje em dia, acho que eu teria sentado. Acho que hoje em dia eu teria esperado o dia e noite. Fila, sem dúvida, sem dúvida. É muito forte, sim, ela... é uma artista muito forte da performance. Ela é a maga, né? Eu acho que ela está abrindo muitas portas, né? Pessoas que tinham estranhamento que agora conseguem entender essa mídia, essa forma, com outros olhos. Eu acho que ela tem um papel assim fundamental para a performance. Fred tá elogiando, que lindo. Quando você começou a falar do saco que você colocou os dedos para fora, ele falou nasceu. Eu queria ter aqui para mostrar um pouco do vídeo, mas vocês podem acessar no site da Alice, alicegeri.com, que tem exatamente essa performance do saco de ráfia e que dá realmente uma aflição. A gente se sente completamente no seu lugar ali. Eu acho tão bonito isso, de vocês passarem por situações que a gente se sente passando juntos, né? Mas numa situação muito mais confortável. Então, eu acho de uma generosidade performance que eu fico assim realmente encantada. A Paty falou, vimos juntas, amamos. Alissa, tem algumas outras perguntas. Agora eu queria falar sobre você como artista multimídia. Você faz registros fotográficos das suas performances, das suas obras também. Tem uma obra sua que eu amo, que é um registro fotográfico, que eu quero mostrar aqui para o pessoal. Que a gente, olha, tô dando um monte de spoiler para vocês. Tudo isso a gente vai mostrar ainda pela galeria, mas eu já estou colocando aqui que eu acho lindo. Então, você tem os registros fotográficos, você tem a performance, você cria obras, peças com diversos materiais, desde o sal, que é justamente o que o Nelson Porto fala no seu vídeo, artista fala de artista, o Passe, que é uma série sua que é sobre o sal, é sobre a energia, que é linda, até argila, cerâmica, papel. Você, assim, você tem uma criatividade que transcende. E como se tornar, então, muito boa e comunicar de forma muito efetiva
cada mídia dessas sem ser superficial, por fazer coisas demais? Como você consegue achar esse caminho? Sim. Essa é uma boa pergunta, porque realmente, quando você tem muitos interesses, né, você fica meio perdida às vezes, né? Às vezes você fica, nossa, eu quero fazer isso, daqui a pouco eu tô indo fazer aquilo e eu faço outra coisa. Mas é interessante, porque o que que eu faço? Normalmente, eu costumo tentar esgotar um pouco o interesse, né? Então, assim, eu chego num material e aí eu começo a trabalhar com aquele material, eu esgoto um pouco o interesse por aquele material e os resultados que eu quero com ele, vou descobrindo junto com o material. Daqui a pouco eu descubro um novo material, vou para ele. Daqui a pouco esse novo material me lembra e me mostra que eu posso trabalhar de outra maneira com aquele primeiro. Então, tipo, o sal, por exemplo, esse mesmo, essa que você tá aí, né, das pecinhas, das teclinhas de computador, eu já tinha feito uma série de fotografias com elas, relacionando com o corpo, né? Isso já tem um ano, 2 anos. E aí agora essa que é saudade, né? Eu Então, tô aqui no meio dela. e aí foi muito interessante, porque aí agora, durante a quarentena, todo esse momento, né? Eu olhei para essas pecinhas de novo e falei, nossa, como isso é um sintoma da sociedade, né? Assim, como a tecnologia também ela é uma solução e ao mesmo tempo ela nos distancia. Então, eu volto para os materiais e volto para as mídias de acordo com as minhas necessidades. Eu tento, exatamente como, né? Eu tento não ficar superficial em cada uma, então eu tento explorar cada uma ao máximo. Eu tento ir um pouco e voltar nela, né? Porque apesar de eu ter vários interesses, eu acho que é isso. Então essa eu tinha feito a saudade, tinha feito o yin yang assim na mão, e aí tinha feito tinha um outro vídeo que eu não botei, que é o videozinho de jogando o dado da saudade, né? Aham. O dadinho da saudade. E aí eu tinha feito essa série, tinha ficado super feliz com esse universo, e agora na quarentena voltei e fiz o Home, né? Que são todas as teclinhas, todas as setinhas direcionadas para casa e toda essa relação do digital e da casa. Então acho que isso é um bom exemplo para dizer como para mim eu não acho que a superficialidade, eu não acho que fique na superficialidade, ao contrário, eu acho que você vai explorando várias técnicas e elas ficam em você. Então, daqui a pouco, quando você sente que você precisa, né, ativá-la de novo, você vai e ativa ela novamente. Essa aí, por exemplo, é da cerâmica, né? A cerâmica é uma que eu tô indo e voltando o tempo inteiro. Então, tudo que... Um pouquinho aqui, para as pessoas verem um pouco do seu trabalho. Esse aqui é o trabalho do sal, que eu mencionei também, que é com sal do Himalaia. Desculpa, fala. Pode falar. Não, é que esse, por exemplo, foram 2 pequenininhos que eu fiz um tempo depois de ter feito toda a outra série, né? Que toda a outra série que era aquela que você mostrou anteriormente, que é o sal todo encaixadinho, né? E são várias formas geométricas e tem todo um trabalho de construção desse resultado plástico. E aí, depois de um tempo, eu falei, bom, tá, eu acho que também dá para simplificar, também dá para ter outras expressões. E aí eu fui para aquele outro que é super simples e clean, que são 2 pequenininhos que você faz só uma curva, assim, né, do sal. Então, eu acho que você vai aprender, a gente vai aprendendo muito. Eu me sinto aprendendo muito com os materiais. E cada vez que eu pesquiso um novo material, eu aprendo sobre também o anterior, porque eu vou descobrindo novas formas de fazer representações artísticas. E isso me ajuda a voltar nos outros materiais. Então, acho que para não ficar na superficialidade, é importante você tentar esgotar, né? Esgotar ali aquele material, pelo menos por enquanto. E lembrar que ele não precisa ser colocado na gaveta, né? Lembrar que ele pode voltar. Para mim, eles sempre voltam. Maravilhoso, é isso.
Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, porque assim, eu recebo às vezes umas críticas de que eu não leio nenhuma pergunta da caixinha e peço para vocês mandarem várias perguntas. Realmente é injusto isso. Perguntaram para mim, o Edu já disse que eu respondi, que você já respondeu durante a live algumas perguntas dele. Perguntaram também se a Alice já pensou em mesclar a dança com esculturas. Você falou um pouco também sobre como a escultura do papel entrou, né, como instalação, como performance, como videoarte, e se você pensou em fazer, se tem outras esculturas suas que você pensa em fazer também essa mescla. Sim, eu acho que, então, como eu falei anteriormente, para mim, eu não fico pensando para fazer, né? Assim, dependendo do que eu crie, esse link ele acontece. Então, quando eu fui costurar esse papel, que virou um papel de mais de 30 metros de comprimento, o movimentar dele já era uma performance, né? Então, assim, é meio que ele me fala, olha, isso aqui tem potencial de performance, isso aqui, né? Não só costura, como você movimenta esse papel gigante. Então, e aí o movimentar de qualquer coisa no meu corpo sempre tem a ver com uma coisa meio de dança. Não tem jeito. Os movimentos, eles já são linkados com essa minha bagagem, né? Do universo da dança. Então, sim, eu acho que eu ainda vou fazer muita coisa que linke escultura com corpo, com movimentação, com como eu falei inicialmente, que eu gosto muito, né? Que acho que todos os meus trabalhos são muito sobre movimentação, seja ela física ou emocional, né? Então, movimentar para mim é muito importante. Então, a cerâmica tem um movimento, o papel tem um movimento, o sal tem um movimento. Da construção daquilo, né? É super complexo, são várias ferramentas. Então, sim, tá vendo? Aí quando eu tava fazendo essa escultura da mão, né? Eu comecei a fazer, eu comecei a entender que era importante mexer e movimentar, isso que criava de fato a escultura, né? A forma ela era criada a partir da minha ação, né? Que é o meu movimento. Então, enfim, é isso. Eu acho que sim, acho que a dança sempre vai estar junto porque ela faz parte de mim, né? Ó, tem um monte de gente comentando, Edu Muniz comentou fantástico, Malu Pessoa disse coragem necessária para criar, o não saber. Que lindo! Lindo isso. Lindo, e é difícil mesmo, você tem que ter... às vezes dá um pouco de nervoso, ainda mais vindo do design. Então, esse é o tempo inteiro esse processo do tipo, eu vou criar uma coisa que eu não sei. Volta e meia eu penso que eu vou criar algo. Aí eu pego, por exemplo, a argila, a porcelana e falo, tá, eu vou fazer uma coisa assim. Quando ela vem pra minha mão, ela vira outra coisa. Não, e aí eu amo. Gustavo, tudo bem, Guga? Até esse processo de você não parar, né? De você entender o tempo da cerâmica e que ela não pode ficar parada, o seu movimento junto com a obra já é uma performance também, já é um entendimento do material e quanto você precisa se adaptar a ele e a sua mão. Eu acho assim, olha, eu posso ficar aqui viajando com você pelo menos, sei lá, 5 lives, mas a gente tem 1 minuto mais, Alice, a gente já está acabando, voou. Eu espero que eu tenha conseguido ler, assim, pelo menos, sei lá, 50% dos comentários, foram muitos. Eu queria que você encerrasse. O Bruno Passos fez mais uma pergunta que eu achei muito linda para você responder, que é o seguinte, Alice, se você pudesse despertar no público apenas uma sensação com a sua performance, qual seria? Nossa, que difícil, né? Acho que emoção. Acho que nada melhor do que fazer o outro se emocionar, né? E se identificar de alguma forma com a performance. Vou ser rápido, porque é 1 minuto. Já, ó, a gente está aqui no reloginho já contando. A gente tem 1 minuto. Alice, eu queria te agradecer muito. Eu amei conversar com você, amei entender o seu processo. Isso é uma conversa que a gente estaria tendo, assim, num restaurante, num almoço, num jantar, que a gente estaria se aproximando
para então pensar na SP Arte, pensar numa exposição. E a gente está fazendo aqui ao vivo, dividindo com todo mundo. Eu achei assim, eu adorei conversar com você. Eu acho que as pessoas adoraram. Recebi um monte de comentário legal. O site da Alice, gente, é alicegeli.com. Tem um monte de coisa lá de vídeo, performance, para vocês também se aprofundarem no trabalho da Alice. Eu estou muito feliz com a sua entrada na galeria, por te representar. E eu queria que você se despedisse com a gente 15 segundos, dá uma mensagem e a gente manda um beijo e vai, para conseguir salvar a live. Tá bom. Bianca, muito obrigada. Você é maravilhosa. Estou super feliz e animada pra gente ter essa parceria aí a partir de agora.